Hoje, quando a gente fala nessa palavra coach, Cleiton, eu conversei com o Cleiton isso também. Hoje virou meme. Virou. Não virou meme? É, Hoje, quando você fala em coach, primeira coisa que me vem em mente... Pablo Marçal. Não, eu não ia falar o nome. Eu não ia falar o nome. Mas você pegou o código? Você sabe disso? Você pegou o código? Eu peguei. Mas um detalhe disso é que nem coach ele mesmo já deixou claro isso. Ele fez uma formação, mas ele outro dia até assim, perguntaram o que ele é de fato, porque sempre ficaram perguntando, ele fala, sou filho do Deus vivo. Ele sempre se esquivou quando perguntavam. Vou dar outro exemplo, então, que mas se ele identifica trouxe como lá coach. esses dias que ele é um... Não é influenciador digital, ele trouxe o nome, estrategista digital. Tá, vou te dar outro exemplo, coach tântrico. Já viu o coach tântrico? Isso eu nem conheço, bicho. Ah, depois Mas pelo você tem nome que de ver. ser tântrico, o cara deve falar ser coach de sexo. Depois você tem que ver o coach tântrico, cara. Ele tira as energias do corpo. Então, mas aí, ô Lucas, sabe o que acontece? Esse cara ele pode ser tudo menos coach. Então, mas tem muita gente que se identifica sim, como coach. Vamos entrar vamos nesse lá. ponto. Vamos lá, o cara ele pode dar qualquer treinamento na internet hoje e falar que ele é treinador. O cara pode criar qualquer podcast, porque hoje em dia você vê até falando aqui um pouco disso daqui, e falar que ele é um comunicador. Pode falar tudo. Sim. Então, assim, infelizmente ou felizmente, a gente tem muitas pessoas boas, como a gente falando aqui de novo podcast. Pô, o de vocês é um sucesso já, vocês estão crescendo, aumentando as dias de gravação. Então tem muito podcast aí topíssimo, cara, que você vai aprender muito. Eu não vou nem citar nomes aqui pra gente não ser não perder tempo com isso, ou até mesmo ser injusto com alguns que são maravilhosos aí no mercado. Mas o que acontece hoje com a Sem citar palavra nome de coach? outros podcasts. É o que você é que você acabou de falar, por exemplo, aí da profissão. Então vamos lá. Nos Estados Unidos, o coach, ele inclusive é uma profissão que tá em Harvard. Não preciso nem falar muito de Harvard, que é a maior universidade do mundo. Tá na Inglaterra, em Cambridge e várias outras universidades renomadas no mundo. Porque o coach nos Estados Unidos já é uma profissão regulamentada, já tem uma série de coisas, então há uma diretriz e um basilamento para tudo isso que o cara vai fazer depois como coach. Porque assim, uma coisa é você saber, sei lá, como esse cara aí do tira energia tal, não sei o que lá, aí ele falar que isso é coach. Não. Ele pode ser um mentor naquela área porque ele é bom nisso, ele é técnico naquela área. Segundo ele. Não, mas assim, aí onde está o problema? A pessoa usa esse termo coach para tudo hoje em dia. E aí é uma pena que a gente tá falando da profissão. Lembra que eu falei do jornalismo aquele dia? Infelizmente, pela força de algumas... Fugiu o termo lá, por exemplo, Corém... Conselhos. A força de uns conselhos ou fraqueza de outros conselhos, você tem essas dificuldades nas profissões. Algumas profissões hoje estão até engessadas demais por estar no conselho. Não vou citar nomes aqui, mas você pega, por exemplo, o pessoal do próprio direito ou da medicina, engenharia. Vocês têm uma série de limites que não pode vender, não pode... O CRET limita? Limita, tem limitação demais. Então, assim, tem o lado bom da segurança que o conselho muitas vezes te dá, da força que a profissão que ele te dá, a fiscalização, mas também tem muita coisa que ele ingessa, porque o mundo tá girando, cara, muito rápido. Você vê da pandemia para cá, se você for olhar em termos digital, diz que a gente avançou 30 anos nesses 3 anos que passaram. O que foi a velocidade das mudanças e de tudo que aconteceu. E alguns conselhos não acompanharam isso. Então, o problema hoje, a profissão coach, ela não tem um conselho, ela não tem uma regulamentação, ela não tem uma diretriz. Até o Paulo Vieira, que hoje é um dos maiores coaches do Brasil, que é onde eu fiz a minha formação, foi na Febracis, então você conhece. Então, assim, há uma estrutura de treinamento, há um projeto, há um tempo de treinamento, o cara não sai... Tem uma apostila, Tem uma apostila, tem um conselho, tem um conceito, tem tudo. São dias de formação. Não é o cara fez um cursinho de 30 minutos na internet, sou coach a partir de agora. Infelizmente é o que está acontecendo. Você vê, na área da contabilidade, você tem lá 4 anos de graduação, depois você tem uma série de coisas para fazer, tem uma prova que você faz para estar habilitado. Não é algo assim. Menos de 20% de aprovação, diga-se de passagem. Menos de 20%. Para você Menos de ver a 20%. dificuldade. Mas assim, o dele ainda tá avançado, porque o meu não tem essa prova. Você formou, irmão, sem engenheiro, acabou. Não tem... Parabéns. E aí vamos para aquela dificuldade que você trouxe aí. O cara que tá com dificuldade na matemática básica lá, vai ser um engenheiro que talvez vai tá atendendo amanhã, concorrendo com você, jogando de forma injusta. Sim. Você cobrando num projeto talvez R$1.000, R$2.000, o cara fala, caro. Aí o cara fala, não, eu faço por 300. Ele não sabe qual é o faço por custo? 200. Ele tem matemática, ele não sabe qual é o custo. Aí já pensou a dificuldade Faço por toda? 150. E aí você vai ter péssimos profissionais em várias áreas. E aí, voltando pro coach, hoje você tem inúmeros péssimos profissionais que estão denegrindo a profissão. Então, voltando, fechar esse parênteses aqui. Você pega nos Estados Unidos, o CEO do Google, que é da rede que controla o Google hoje, ele tem coach. Bill Gates foi o cara que incentivou ele a ter coach, que também tem um coach. Pô, nós estamos falando de 2 figuras que são caras bilionários e que procuram um coach, porque o coach não é só para você procurar para uma área, para uma Pra se uma sentir deficiência. bem, né? Não é só pra isso. Às vezes é para você avançar naquilo que você já está crescendo. Porque, ó, lembra que acho que nós falamos isso.
É que eu falo com tantas pessoas falando desse assunto muitas vezes, não sei se a gente falou. O Lucas que chegou aqui na Lagir, chegou aqui nesse projeto, chegou aqui, ele tem um tamanho. Com toda a sua bagagem, formação e tudo mais. O Lucas que vai estar o dobro do que você quer daqui 1 ano, 2 e tal, não é o mesmo Lucas que está sentado aqui hoje. Você vai ter que estudar mais alguma coisa, você tem que aprender mais alguma coisa, porque senão você já tinha o dobro do que você tinha, que você quer. Mas então... Tem uma frase que é clichê, né? O que te fez chegar até aqui não vai te fazer chegar onde você quer chegar. É quase isso. É uma realidade. Como você falou, é clichê, mas é uma realidade. O Cleiton que conseguiu chegar aqui não é o mesmo Cleiton de 5 anos atrás. Eu tive que mudar algumas coisas, e muitas, não foram algumas coisas. O Cláudio tá aqui para me testemunhar. Quantos comportamentos eu tive que mudar em mim, e tô mudando ainda, que precisam ser lapidados. Dezenas. É essa que é a diferença de um cara que dirige por 30 anos sendo um taxista, ou seja, o cara só dirige. Ele não tá preocupado em melhorar... Não desmerecendo os taxistas. Não, tá, lógico que galera? não. A ideia é o seguinte, né? O cara, quando ele fica 30 anos na Fórmula 1, lógico que ninguém fica 30 anos na Não, Fórmula é. 1, né? Depende, né? Se o cara ficasse. começou no kart. Mas Vamos supor no que ele automobilismo, ficasse, no né? automobilismo. Toda corrida, ele tenta ser um pouquinho melhor. E tem O que ser, né? taxista, toda corrida, ele quer ser um pouquinho melhor? Depende. É... Depende de onde ele quer chegar. No piloto não, né? Ele No pode piloto tentar não, ser é. mais empreendedor. É. Igual a gente tem um taxista que tem hoje um canal no YouTube, uma franquia gigantesca chamada Não. High Torque. Ele era taxista, o cara E, ó, da High Torque, vou- e é um dos principais mecânicos do Brasil, cara. Aí. Vou pegar isso que você falou, trazendo pro golpe, entre aspas, que o táxi sofreu, que foi o Uber, né? A Uhum. Uber, tudo que chegou aí depois. E você vê, de novo, a tecnologia, os avanços, as mudanças que tiveram. Muitos taxistas tinham um problema com preço alto, mas assim, existem fatores, a gente sabe disso. Taxação que eles têm, tem que pagar pra prefeitura, licença, tal, não sei o quê. Mas o que houve de mudança, que você falou do cara empreender? Uhum. Precisou levar uma burdoada de um lado, que foi vir um aplicativo, algo que cobra mais barato, e o cara que tem um melhor atendimento, que fez isso, fez É. aquilo, melhorar o táxi também. Então, em todas as profissões é bom a concorrência. É verdade. É ótima a concorrência. É bom você ter. E aí, voltando pro teu caso, pro teu que você vê, o teu tem uma regulamentação, além de tudo, tem uma prova para ser aprovado pelo Graças a contador. Deus, porque R$250 no curso Na EAD, minha- mais barato que muita escola. Então, na minha profissão hoje, o cara faz um curso, às Não vezes tem EAD, nada não treina em regulamentado. nada. Tem nada, e ele, de qualquer repente, começa cursinho. a falar que é coach. É, às Sim. vezes E faz aí um ele- curso no Hotmart, R$250. E aí o cara começa a falar termos, mindset, não sei o que, É. inteligência emocional e tal. E aí ele começa a gravar vídeo na internet, aquela coisa toda, e vira meme, porque às vezes o cara fala um negócio que nem ele tá acreditando que ele tá falando. Porque tudo é uma chave diária. Voltando igual você falou, é clichê, o cara que vai chegar amanhã não é o mesmo de hoje e tal. Cara, cada livro que você lê, aquilo que o Einstein fala, a mentalidade, depois que ela expande, ela não volta mais. Então assim, é um estudo diário. Ó, pega o exemplo do Paulo. Paulo hoje é o maior coach do Brasil, uma referência nacional e internacional. O Paulo, todo dia, ele posta lá algo novo, que ele está estudando um livro novo, um conceito novo, algo novo. Pô, e o Paulo, financeiramente, nem financeiramente o cara precisa mais. Ele hoje já está na casa dos bilhões, já entre investimentos, empresas, negócios que ele tem. E o cara continua todo dia estudando. Aí você, que não tem nada, tá lascado na pedra, acha que não precisa estudar. Acha que precisa ver. Eu não ia falar nome de programa aqui, mas vou pular essa parte. Só ficar na televisão. Eu sei que programa que você ia falar. Não, mas são vários, não é só isso aí não que você pensou, não. É o cara acha que a vida dele vai mudar assim. Sim.